Sabe, na história da música, alguns equipamentos viram lendas por causa de um projeto super detalhado, outros por um golpe de sorte. Essa é a história de como um erro, um som que, em teoria, nem deveria existir, foi percebido não como uma falha, mas como uma voz completamente nova. Fica a pergunta, né? Como é que um simples erro de cálculo na engenharia de um circuito pode dar origem a um som que redefiniu gêneros musicais? A resposta está em um acidente que se tornou a identidade sonora para gerações de músicos. Para a gente entender essa origem, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o começo dos anos 70. O rock estava ficando cada vez mais pesado, mais intenso, mas a tecnologia de efeitos sonoros, bem, ela ainda não acompanhava a evolução da música. Em Kalamazoo, Michigan, a Proco Sound não era uma grande fabricante não. Era, na verdade, uma oficina de reparos. Músicos levavam seus equipamentos para concerto e, principalmente, para modificações que pudessem extrair mais ganho e saturação. O técnico Scott Berman e seus colegas ouviam sempre a mesma queixa. Os pedais de fuzz da época eram muito imprevisíveis. As distorções que existiam não tinham a força necessária. Faltava um som que fosse, ao mesmo tempo, brutal e controlável. Essa insatisfação geral foi o catalisador para uma mudança de abordagem. Se o som desejado não estava disponível no mercado, ele precisaria ser criado. A solução não estava mais em modificar circuitos antigos, mas em projetar um do zero. Essa decisão transformou a Procore de uma oficina de reparos em uma empresa de inventores. O objetivo passou a ser a construção de um circuito proprietário, um circuito deles, que entregasse mais ganho, mais clareza e mais estabilidade do que qualquer outro que existisse. A peça central para essa nova arquitetura foi o amplificador operacional, ou op-amp. Embora seja comum hoje utilizar um op-amp como o coração de um pedal de distorção, era uma abordagem inovadora para a época, a chave para atingir níveis de ganho extremos com estabilidade. E é aqui que a história chega ao seu ponto de virada, o momento em que o planejamento metódico dá lugar ao acaso e um erro humano está prestes a definir o futuro da distorção. A ambição era alta, criar a distorção mais agressiva e de maior ganho do mercado, mas que, ainda assim, permanecesse totalmente controlável, sem se desintegrar em puro ruído. Foi então que o erro ocorreu. Durante um teste, um resistor com o valor incorreto foi inserido no circuito. Essa pequena peça fez com que o op-amp, um LM308, fosse levado a um nível de saturação para o qual ele nunca foi projetado. Em vez de descartar o resultado como uma falha, Scott Burnham ouviu com atenção. O som tinha algo diferente. Era pesado, comprimido, com um sustain longo e uma textura agressiva, mas, ainda assim, era articulado. O acidente havia gerado o som que eles tanto buscavam. Com a descoberta acidental se tornando o novo objetivo, o desafio mudou. Era preciso transformar aquele som único e caótico em um produto confiável, pronto para ser produzido em série. O processo levou tempo. Os primeiros protótipos, feitos à mão, circularam entre os músicos locais. A resposta foi tão positiva que, em 1979, o Procore Hat foi lançado oficialmente no mercado. Uma de suas características mais inovadoras era o controle filter. Ele funcionava de maneira inversa a um botão de tonalidade tradicional, cortando as frequências agudas ao ser girado no sentido horário. Essa decisão de design deu ao pedal uma versatilidade única. O Rat foi mais do que um sucesso comercial. Ele transcendeu sua condição de produto para se tornar um arquétipo, uma referência sonora que influenciaria o design de pedais por décadas. A sonoridade dele se tornou a espinha dorsal do hard rock e do metal. Foi adotada pela crueza do punk e se tornou um pilar do rock alternativo. Chegou a ser usada até mesmo por guitarristas de jazz experimental que estavam explorando novas texturas sônicas. O ponto crucial é este. O Procore não apenas criou um som novo, ele estabeleceu uma categoria nova. A distorção de alto ganho, agressiva e articulada, baseada em um amplificador operacional, se tornou um padrão na indústria. A história do Rat é uma lição sobre percepção, sobre a sensibilidade de reconhecer o potencial onde a maioria veria apenas uma falha. E isso nos leva a refletir quantas das maiores inovações nasceram de erros que alguém teve a coragem de não descartar.